É, a paz do Senhor a todos vocês. Estou aqui mais uma vez, né, irmão, para simplesmente aqui mostrar algo importante, interessante, porque no último vídeo aí, né, no último vídeo, os irmãos, sobre esse assunto mesmo, né, os irmãos aí, eles não compreenderam um pouco por causa de dizer que o fundo, né, do da música, né, que eu coloquei, estava tampando. Então eu resolvi refazer isso aqui para vocês, porém não ao vivo, mas colocando as matérias. Agora vamos ver aqui que eu vou mostrar para vocês que esse pastor aí, né, ele defende aquele que é contra a Deus, é aquele que verdadeiramente é contra Deus. Então nós vamos entender aqui. Eu quero dar o título deste vídeo ainda, Judas Iscariotes, né, atrás dos altares, ou Iscariote atrás do altar, né, atrás do púlpito, né. É, então você que segue essa sinagoga sua aí, você nada mais é do que também está compartilhando com esses aliados, né, é, satânico, porque aquelas pessoas que verdadeiramente elas elas são aliado a esse governo corrupto, né? A esse tal de Temer, que na verdade eu nunca votei nesse cara, nem você votou, acredito você servo de Deus, né? Então veja aí que nós vemos aí esse Iscariote aí, ele defendendo, e ele mesmo confessa que ele mesmo deu ordem aos deputados, né, das Assembleias de Deus para votarem, né, a favor do projeto do, do aliado do anticristo, que nós sabemos que é esse Temer aí. Então veja bem que é, vamos ver e vou te mostrar as matérias que esse tal de José Wellington aí, né, se não me engano, e esses que estão, essa cúpula que está sentada atrás deles, são tudo aliados, são tudo Judas Iscariotes, são tudo todos aqueles que na verdade estão apoiando o pecado. Então eu vou mostrar na íntegra isso aqui, o link desse vídeo, né? O link desse vídeo, quero dizer para você aí que o link dele vai ficar embaixo aqui na descrição, né? Que o link desse vídeo que eu estou passando para que você possa entender melhor. E vamos lá. Então, essa igreja porca, imunda, que segue esses caras, né, verdadeiramente não é a noiva de Cristo. A noiva de Cristo não segue esses porcos, esses imundos, que na verdade são misturados com o satanismo, com a maçonaria e com aquele que é inimigo de Deus. Então eu vou te provar uma coisa que esse, né, presidente, esse chefe das Assembleias de Deus do Brasil defende, teme esse é o quadrilho. Então nós vamos mostrar para vocês aqui que verdadeiramente esse também, ele é contra Israel. A minha Bíblia diz o seguinte, que todos aqueles que são contra Israel, né, com certeza absolutamente serão amaldiçoados. É isso que acontece. E nós vamos ver isso aí para frente. Então vou deixar esse áudio rodando aqui, são 8 minutos, e depois eu estarei aqui comentando sobre mais alguma matéria do Gospel Prime, para que vocês possam entender. Esse é o governo que esses corruptos, esses Judas Iscariotes, né, têm defendido, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Esse aqui defende o Temer. Vamos ver se ele defende, na verdade, a Jesus ou a Satanás. Vamos ver. Vamos lá. Aleluia. Que palavras preciosas. Meus irmãos, eu queria chamar a atenção dos senhores. Eu tenho aqui um pronunciamento que eu precisava que todos ouvissem, para que ninguém saia daqui, irmãos, enganado. Eu recebi aqui uma pergunta, eu vou responder. Pastor, por favor, responder porque os pastores da nossa convenção, isso os deputados federais, votaram no presidente Temer. Nós não, aqui no momento não é político, mas eu vou responder. É difícil, né, irmão? No momento não é político, mas eu vou responder. Então veja bem que ele mesmo diz que não é político, mas vai responder. Então o que que um cara desse está fazendo atrás de um lugar santo, né? Então veja bem que está aí sentados, né, os Herodes em cima
da cadeira aonde o Senhor Deus tanto preza. Vamos lá. Meus queridos, todos nós brasileiros que temos interesse pela nossa pátria, acompanhamos minuciosamente a administração do nosso país. Isto é uma obrigação, especialmente daqueles que têm maior responsabilidade com o povo. Pois bem, e todos nós também acompanhamos a campanha feita pela imprensa, irmãos, diante do quadro político que aí está. Pois bem, e, meus irmãos, eu, acompanhando as coisas mais de perto, aquele cidadão que fez uma acusação pesadíssima contra o presidente, não sei se os senhores sabem, mas ele é dono de uma das maiores empresas frigoríficas do mundo. Mas ele tem como sócio uma pessoa muito pertinho do governo passado. Então há um interesse político muito grande daquela turma que destruiu o Brasil, que levou o Brasil ao estado que nós estamos aqui de chapéu na mão. Irmãos, aquele grupo que destruiu o Brasil, irmãos, que aí está, trabalhando para voltar para o poder. O momento era esse, se votar no Temer. Os deputados federais me perguntaram, pastor, o que é que nós fazemos? Eu disse, se vocês votarem no Temer, muitos irão dizer que vocês receberam dinheiro. Vocês são crentes, não podem e nem devem sujar as mãos, mas se vocês votarem contra o Temer, vocês estarão contribuindo para a volta daquele grupo que destruiu o Brasil. Eles estão doidos para voltar. Aquele grupo que é a metade, quem não está com a coleira no pé em casa, está preso. Isso aqui é a verdade. Essa é a pura realidade. Então, meus queridos irmãos, eu disse para aqueles irmãos, eu disse, olha, nós não podemos colocar a mão no fogo se Temer deve ou se Temer não deve. Isso é problema dele. Que ele vai responder quando sair do governo. Quando ele terminar o governo, se ele deve, é a justiça. Veja bem que ele aqui está dizendo, não devemos saber se o Temer deve ou se o Temer não deve. Quer dizer, ele falou 1001 palavras, porém até agora não falou nenhuma em Jesus Cristo de Nazaré. Inclusive, para você ver é o seguinte, eu vou ler depois desse vídeo aqui algumas passagens bíblicas, para você ver como é que esse cara aí, esses filhos de Acã, né, que estão aí sentados também, são todos traidores de Cristo, né? Entregaram a igreja do Senhor nas mãos de Satanás. Esses aí são satanistas, né? E eles não se cansam de confessar que são. E vocês que são aí, estão nessa sinagoga, nessa garganta do diabo, depois diz que a gente está falando errado. Irmão, nós temos que defender a Bíblia Sagrada, não defender ao satanismo. Vamos lá, vamos continuar. Isso vai cobrar dele. Porém, amados, desestabilizar agora, irmãos, é jogar o país mais no fundo do poço do jeito que está. Com certeza, porque o desejo daquela gente era levar o Brasil da situação que está a Venezuela. Esse é o problema. E eu pergunto para você, o que adiantou? Só piorou, né? Só piorou. Era levar o Brasil na situação, os irmãos sabem que mesmo nessa situação da Venezuela, há poucos dias foi aqui um grupo de um determinado partido político, foi à Venezuela para se solidarizar com o governo que lá está, naquele estado de miséria que ela está. A imprensa publicou, vocês viram isso aí. Pois bem, e nós, na responsabilidade que temos, que amamos o nosso querido Brasil, não podíamos votar para a volta daquela gente que destruiu o nosso país. Eu disse aqui, os senhores lembram-se quando, no dia da posse, dia da nossa convenção da posse dos senhores, estava conosco aqui o ministro das Finanças, o ministro Meirelles. Eu chamei num canto ali, lá embaixo, só nós dois, conversamos ali um pouco com ele. Eu disse para ele, ministro, o presidente Temer, não sei se é santo ou se é, do que é problema dele. Porém, amados,
é o homem certo para o lugar certo, no momento certo. É absurdo. O homem certo para o momento certo, no lugar certo. O cara que tem menos de 3% no Brasil de apoio é o homem certo no lugar certo. Quer dizer, onde que um camarada desse, onde que um pastor desse tem a capacidade de chegar e dizer isso na mídia e ainda dizer que é responsável e pode filmar que ele está autorizando. Vocês vão ver no final. Então, quer dizer, toda ação tem uma reação. E existe o fato de qualquer ato ter o boicote a qual nós estamos mostrando aqui. Por quê? Ele não tem nenhuma pretensão política no futuro. Ele está queimado com o povo. Ninguém vota no Temer, é claro, está queimado com o povo. Mas ele é o homem certo para tomar as medidas amargas que o Brasil precisa. Ele não tem compromisso pensando em fazer bem feito. Ele é o homem certo para afundar mais o Brasil ainda, é isso que ele quer dizer. Então, quer dizer, o cara enche a bola de um muçulmano, né? Enche a bola de um muçulmano, de um libanês, que na verdade abriu as portas para o país, para toda a pestilência e lixo que vem do mar de fora para entrar no nosso país, sacrificar o nosso Brasil, violar as leis brasileiras, né? E além do mais, vou te mostrar, depois disso aqui, eu vou te mostrar a quem esse cara aqui ele protege. Se ele protege esse cara, né, esse presidente, você imagina então, né, o que você vai ver pela frente aqui. Olha só, dá uma olhada. Para votar amanhã para o poder, não. Mas ele precisa tomar medidas amargas que o Brasil precisa. E é para este momento. Os irmãos sabem que tem aí algumas dessas reformas fazendo aí, a lei do INSS, porque ali é uma miséria. Eles têm que arrumar esse negócio. A casa está desarrumada, porque o buraco foi muito grande. A desestabilidade financeira do Brasil é tremenda, tremenda. Começou a melhorar um pouco, o dinheiro começou a desvalorização da moeda, começou a cair um pouco, a inflação começou a cair, alguns empregos começaram a aparecer, mas isso, irmãos, ainda é muito pouco para a situação que está. Não devíamos de forma nenhuma, irmãos, de maneira votar contrário para desestabilizar o Brasil. Por quê? Se os senhores acompanharam, porque eu acompanhei, voto por voto, quem votou, a maior parte foi aquele partido que destruiu o Brasil, somado com seus adeptos. Eu não vou citar aqui o nome de partido, porque não tem nada a ver com esse negócio. Nosso negócio é Bíblia, é outra coisa. Porém, eu estou respondendo aqui a essa pessoa, e eu quero dizer para esse irmão que me perguntou. Eu assumo a responsabilidade de ter mandado os nossos deputados federais votar no tema. Fui eu que mandou. Eu falei com eles e disse, vocês não votam porque vocês vão... Entendeu? Foi ele que mandou. Então, quer dizer, ele é o chefe da quadrilha, né? E isso significa que toda a quadrilha é ligada a ele. Então, quer dizer, ele mandou afundar o Brasil, afundar você, cristão, dessa entidade religiosa que está mais afundada do que o capeta no inferno. E um cara desse vir a público dizer uma barbaridade dessa, só você mesmo que pertence a essa sinagoga de Satanás que está feito com a lavagem cerebral, na verdade foi lavada não é com sangue do cordeiro, não é com sangue de bode mesmo. E você ainda tem ainda o peito de ficar defendendo uma sinagoga dessa e dizer que eu bate no peito e diz, eu sou dessa igreja. Você não tem diferença nenhuma da Universal e de outras aí, que na verdade tem manipulado o povo. Vamos continuar vendo. Tirar esse homem agora, vai destabilizar. Vão fazer uma eleição já. É o que está aí, que eles querem. É uma eleição já que vai ganhar. É o que está aí. Então, direta já. É voltar ao Brasil e entregar na mão dessa gente. Foi por isso, pensando no Brasil... Não tenho nada com o presidente Temer, nunca lhe pedi um favor. No Brasil. Foi por isso, pensando no Brasil. Foi por isso, pensando no Brasil. Foi por isso, pensando no Brasil. Não tenho nada com o presidente Temer, nunca lhe pedi um favor, nem a ele, a nenhum político. Não tenho nada com o presidente Temer, nunca lhe pedi um favor.
Não tenho nada com o presidente Temer, nunca lhe pedi um favor, não tenho nada. Mentiroso. Aonde que uma pessoa não tem nada com um tal de impostores e ainda defende os impostores? Ainda pede, ainda defende ao público? Um cara desse é mentiroso. Ei, Apocalipse 22:15 para você, cidadão. De fora ficarão os feiticeiros, os cães e os mentirosos, né? Apocalipse 22:17, mais ou menos aí, por aí, né? Então esta é a razão, seu mentiroso. São tudo rabo preto, rabo preso, né? Rabo preto. Rabo preso, você entendeu? E verdadeiramente é uma calamidade. Você ouvir isso de um líder religioso, né? Tá tudo, irmão, tá tudo podre. Estão todos podres. Vamos lá. Nada com o presidente Temer, nunca lhe pedi um favor, nem a ele, a nenhum político, graças a Deus. O presidente Temer nunca lhe pedi um favor, nem a ele, a nenhum político, graças a Deus. Ele mentiu quando ele diz aqui nunca pediu um favor, mas ele não pediu os deputados que ele apoia para não votar, para votar a favor do projeto do Temer, que destrói o Brasil, que pressiona o povo brasileiro, o povo cristão. Como é que ele diz que não pediu a político nenhum? Ele é mentiroso, ele é chefe da quadrilha satânica. Esse cara é um cara do todo tamanho, um maçom do diabo. Deus vai pesar a mão sobre ele, com certeza, irmão. Esse cara aí, ele já está com os 2 pés no inferno e ele sabe muito bem que já está. Só você que finge de inocente, que fica apoiando aí o rabo de Satanás, né? Se tem alguém aí, irmãos, emaranhado com outras coisas, os senhores podem dormir tranquilo. Pastor José Huerto, Convenção Geral, Confradesp, Belém, nós nunca recebemos um centavo dessa gente, temos a nossa cabeça de pé, glorificado seja o nome do Senhor. De maneira que Dueta sumiu, aqui está o tesoureiro da convenção, saibam disso, o senhor vai ver lá a nossa contabilidade. O senhor trabalhou muito tempo na contabilidade. Pois bem, nós não temos nenhum compromisso com nenhuma dessa gente, graças a Deus. O cara tinha que ter vergonha na cara e lavar a boca para falar no nome de Deus. O meu compromisso, irmãos, é olhando para o Brasil, é olhando para milhões de desempregados que aí estão, é olhando, irmãos, para uma dívida tremenda que nós temos, uma situação que estava caminhando, era na verdade muito difícil. Mas a resposta está dada, foi por isso que eu mandei, estou falando aqui de alto e bom som, alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa, só quero que você saiba, pode ter gravado, pode falando aqui de alto e bom som, alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa. Alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa. Alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa. Alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa. Alguém pode ter gravado, pode gravar, para mim não me importa. Pois é, para ele não importa, mas para nós importa, né? É lógico, para o verdadeiro cristão, para aquele que prega o evangelho, a Bíblia Sagrada, né? E nós vamos mostrar aqui, né, muitas coisas. Vamos lá. Só quero que você saiba de uma coisa. Oremos pelo Brasil e é momento de trabalhar. Vamos trabalhar, orar pelo presidente e por aqueles que governam. Com certeza, Deus que é bom. Mensagem linda, a última mensagem. Irmãos, somou-se com tudo que já ouvimos esta manhã. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E cremos que Deus irá continuar a abençoar o Brasil. Bom, vocês viram aí, verdadeiramente, quem esse cidadão, né, ele apoia, quem ele apoia, né? Nós sabemos que ele apoia o Temer. Então esse aí é um líder político, é um líder religioso, que diz que na verdade que não tem nada a ver, né, que ele não tem nada a ver. Depois ele diz que ele deu ordem aí aos deputados aí a chegarem e votarem a favor do plano desse Temer, né? Eu vou mostrar para vocês alguma matéria a quem que esse cidadão, se é que devo chamá-lo de cidadão, porque é uma vergonha para a nação brasileira e para o povo cristão, né? Então veja que
hoje nós vemos aí, né, que a igreja está misturada com porcaria, com lixo. Então nós estamos vendo aí né, nós chamamos aí os metralhas iscariotes, os iscariotes atrás do púlpito, né? Os iscariotes atrás do púlpito. É uma vergonha, irmão. É uma vergonha, uma vergonha, uma vergonha. Você que pertence a essas entidades religiosas que tanto defende, né? Que tanto defende e na verdade você ouvir uma coisa dessa, é só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus para chegar e nos livrar desses mercenários do inferno, né, que está aí. Então, para vocês verem, eu vou te mostrar para você quem que esse indivíduo, né, chama de indivíduo porque de Deus não tem nada, né? De Deus não tem nada. Eu vou mostrar para você aqui quem ele, na verdade, ele defende, né? Vamos ver aqui. Bom, dá uma olhada quem esse cidadão aí, né, esse seu líder defende. Veja aqui. Antes de tudo, né, eu quero aqui mostrar para você algo. Aqui vou trazer para cá, deixa eu trazer para aqui. Você sabe ler, não sabe? Então, vamos ler junto aqui. Salmo capítulo 122, versículo 6. Está escrito assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Nós temos mais algo que a gente podemos também, né? Também podemos agora. Gênesis capítulo 12, versículo 2. Vamos lá ver. Vamos ver o que é que diz aqui. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Veja agora o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Então veja bem que o próprio Deus, ele aqui prometeu que abençoaria a todas as terras que verdadeiramente abençoasse. Ou seja, significa que você ir contra Israel, você está indo contra o próprio Deus. Acaso você tem coragem de peitar a Deus? Acaso é você que quer a destruição do céu? Ou não sabemos nós que se Satanás pudesse destruir o nosso Deus, ele já tinha feito, mas como ele não pode, ele é o que? Ele é um derrotado, ele não é nada na frente do nosso rei. Então, Satanás tem então mexido com a geração da promessa, né? E o que acontece? O que é ele mexer com a geração da promessa? A geração da promessa são Israel e os filhos adoçados, né? Que o Senhor Deus, ele tem dado o seu filho amado, né? O único amado, para verter o seu sangue na cruz e nos dá o direito de ser filho por adoção. Então veja bem que esse chefe, né, de esquina, né, esse chefe aqui de esquina, né, na verdade, ele verdadeiramente, ele infelizmente tem mostrado as suas garras, né, ou não, infelizmente não, felizmente tem mostrado as suas garras, né, do que verdadeiramente ele tem enganado as pessoas. Então veja bem que é esse aqui que se diz que nosso compromisso é com a Bíblia, é com Jesus. Quer dizer, o Jesus dele é esse aqui. Dá uma olhadinha. Governo teme, se junta a muçulmanos contra Israel. Então veja, nós sabemos que isso aqui já foi o ano passado, mas nesse ano já teve outra votação, ele também votou contra Israel. Quer dizer, eu te pergunto uma coisa,
um governo corrupto, que na verdade é contra o povo de Deus e abre as portas para o Islã, para os muçulmanos entrarem no Brasil, né? E tira as riquezas do pobre do Brasil e distribui, né, para os cães. Eu te digo que prestígio merece esse cidadão aí que não é brasileiro? Que prestígio merece para que um cidadão desse, né, conhecedor da palavra de Deus, chefe da gangue, todos os irmãos metralhas que estão por trás aqui, é uma vergonha. Eu tenho vergonha de saber que esses evangélicos podres, não, nós até glorificamos a Deus que esses evangélicos podres, eles estão aí saindo debaixo do tapete, né? Quer dizer, a sujeira que está debaixo do tapete, mas ele está revelando a podridão dele para a mídia e o mundo. Mas você que está sentado nesse banco, participando da Santa Ceia do Senhor, né, contaminada com o pecado desses homens, você vai pagar muito caro também. É por isso que a igreja está sendo amaldiçoada. A igreja que eu digo, né, não a noiva, porque a noiva é separada. Mas esta igreja, ela está sendo amaldiçoada através desses homens que estão lançando maldição sobre elas. E isso, é claro que a maldição vai sair depois que haver o arrebatamento. Esta igreja, a parte da igreja que vai ficar, aí com certeza será recebida no céu, mas depois de ter pagado o preço de sangue. Então veja aí que esse teme, né? Esse é o governo que esse pastor, presidente, esse tal José Wellington, ou sei lá, se ele já está afastado ou não, mas todos eles, todos esses governos aí dessa igreja é assim, não só dessa igreja, né, irmão? De outras igrejas grandes também, né? Não posso aqui me calar também de não dizer que a Universal, Batista, Quadrangular, R.R. Soares, Plenitude, Deus é Amor, CCB e essas outras igrejas estão todas envolvidas na mesma coisa. São ecumenizados. E você que vem aqui defender placa de igreja, não tem diferença nenhuma de você para aquele que defende a imagem e escultura e adora imagem e escultura. Então, para você, os seus dias estão chegando também, juntamente com aqueles que verdadeiramente se curvam diante de outros deuses. Vamos ler então para você ver isso aqui. Durante os 13 anos de governo petista, tanto o Lula quanto a Dilma mostraram seus viés antissemita, né? Antissemita, aprovando medidas contra Israel. Veja que quando era o governo, né, daquela mulher corrupta também que estava no poder, ela proibiu, né, ela impediu com que o embaixador de Israel estivesse no Brasil. Então veja bem, né, aprovando medida contra Israel. Isso inclui uma doação de 10 milhões de dólares para o Hamas, considerado uma organização terrorista por muito país. Então veja bem, né, esse é o governo que esse pastor de meia tigela, né, mentiroso, safado, que fica aí defendendo política, esqueceu, ele não citou uma palavra de Jesus Cristo ali. Ele não citou Jesus sequer um segundo para que os cristãos ainda dessem glória a Deus. O pior é que no final da história mentirosa dele, ainda vê uns gados aí manipulados para ele, ainda que ainda chega e ainda bate palma para, né, um dos filhos do anticristo. Então veja só, o não conhecimento de Jerusalém como capital de Israel e a recusa em receber o embaixador indicado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né, deixaram a relação dos dois países em um impasse que não foi resolvido após Michel Temer assumir a presidência. Então veja bem, o Ministério das Relações Exteriores, comandado por José Serra, outro satanista também, né, havia feito uma sinalização nesse sentido em junho, quando Itamaraty decidiu mudar o voto brasileiro na sessão 199, sessão da Unesco, realizada em abril, quando, né, a Dilma, a terrorista, ainda era presidente. Na ocasião, foi debatido os direitos pelo patrimônio cultural nos territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias. O texto, que era abertamente pró-palestino, foi aprovado por 33 votos a favor, incluindo o Brasil. Quer dizer, o Brasil votou contra Israel. A postura do Itamaraty ficou clara na nota oficial. O fato de que a decisão não faça referência expressa aos vínculos históricos do povo judeu com Jerusalém, particularmente o Muro Ocidental, santuário mais sagrado do judaísmo,
é um erro que torna o texto parcial e desequilibrado. Contudo, dia 13 de outubro, né, que foi o ano passado aí, em uma nova votação sobre o assunto, a opção foi ficar ao lado dos países muçulmanos que usaram a Unesco para passar uma resolução negando a ligação histórica do Monte do Templo de Israel. Veja bem que, mais uma vez, esse Brasil votou contra Israel. A moção foi apresentada por países árabes que apoiam a causa palestina, incluindo Egito, Marrocos, Argélia, Líbano, Omã, Catã e Sudão. A resolução associa somente nomes muçulmanos aos locais sagrados da cidade antiga. 24 países membros assinaram o documento, incluindo o Brasil. 24 países, incluindo o Brasil, assinou a favor do islamismo, do país muçulmano, e foi contra Jesus, foi contra o próprio Deus. Eu vou repetir aqui o que diz em Gênesis. Vamos lá. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Veja aqui o que Deus promete para aquele que abençoar. Abençoarei os que te abençoarem. Então veja bem, abençoarei os que te abençoarem. Quando esse presidente que não fala pelo povo cristão, quero dizer aqui para todos os israelitas, para todos os judeus, né, que esse presidente que está no poder, que vota contra Israel, não reconhecemos ele como nosso presidente. Ele não tem nada a ver com o nosso... Eu não votei nele, eu não voto em ninguém. Inclusive é o seguinte, os cristãos, os verdadeiros cristãos não votam. Só quem vota nele são os traidores, são os Judas Iscariotes que estão atrás do altares, que vocês viram aí o vídeo passado. Então veja bem que o próprio Deus disse assim, abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, quando você deixa de votar a favor de Israel, você deixa de abençoar Israel. Então, quando você deixa de abençoar Israel, você está amaldiçoando Israel. Por isso, a maldição de Deus está sobre o nosso país. Veja por que a maldição de Deus está sobre o nosso país. Por causa de líderes corruptos evangélicos religiosos que, na verdade, se aliam-se com o satanismo, com a maçonaria, com os Illuminatis, e aí não cumpre muitas das vezes com seus contratos satânicos, com seus pactos diabólicos, e aí acaba 32 igrejas e outras igrejas sendo perseguidas, justamente massacradas, derrubadas por causa deles. E vocês sofrem, né, por causa desses mercenários que ficam enganando. Então veja só que a Bíblia diz assim, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Quando então, né, o Brasil não vota a favor de Israel, ele está amaldiçoando Israel. Veja aqui. Então, o Brasil amaldiçoando Israel, sofre o povo brasileiro. Os justos pagam pelos pecadores. O próprio Deus, ele falou isso, né? Nós temos que entender, irmão, que nós temos que orar pelo Israel. Nós devemos orar pelo Israel, para que Deus ele tenha misericórdia do povo dele aqui, mas que o Deus, né, executa, né, todos esses filhos de Satanás que vêm afrontar o próprio Deus. Ninguém vai contra o nosso Deus, ninguém pode tocar no nosso Deus. Irmão, você deve defender Israel. Ore por Israel. Veja o que está escrito: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Você quer ser próspero? Você quer ser próspera? Então, em nome de Jesus, não importa, né, qual é a sua entidade religiosa, mas apoie. Ore pela paz de Jerusalém, ore pela paz de Israel, porque aqueles que orarem pela paz de Israel, Deus também o prosperará, certo? E com certeza você terá a mão de Deus a teu socorro, a tua proteção. Agora, quando nós vemos, né, esses malditos satânicos amaldiçoar uma terra santa, certo? É porque ele está trazendo a maldição para o nosso país. Então veja que esse presidente atual, né, e outros que passaram, e os que vão vir agora, que provavelmente continuarão com o mesmo projeto, que é bíblico também, né? Agora, o que não é de envergonhar não é esse presidente. Não é esse presidente. Se você for analisar, né, dentro da Bíblia, nós vamos analisar também dentro da Bíblia, nós podemos ver, irmão, que quando o governo ele é corrupto, né, toda nação ela perece, né? Toda nação perece,
toda, não é uma só. Toda nação perece. Vamos ver o que diz aqui em Provérbios 29, versículo 4, né? Vamos ver. Vou pegar uma versão melhor aqui. Essa aqui é uma versão mais colocada. Vou pegar uma versão melhor aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. O rei que exerce a justiça da instabilidade ao país, mas que gosta de subornos, o leva à ruína. Eu quero uma versão melhor aqui. Vou ver essa versão aqui para a gente entender melhor. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui. Certo? Essa versão aqui tá boa. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. É este governo, certo? Que esse miliante apoia. Tá vendo aí? Vocês evangélicos, né? Vocês que é da mídia podre, vocês que é da igreja do diabo, do capeta, né? Você que serve a Satanás, que está na garganta do diabo, e você defende placa de igreja, entidade religiosa, não defende Jesus nem a Bíblia Sagrada, é esse governo, é este tipo de governo, né? Olha aqui, quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. Veja que, né, o governo que esse miliante e esses deputados aliados a ele, né, que ele deu ordem para votar a favor do Temer, né, e a votar também ao Temer não ser preso, né? Então veja bem, ou responder pelos seus atos, veja bem que ele aprova esse cara, né? E veja bem que a própria Bíblia já fala contra ele. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. Então, o que acontece? Acontece que, na verdade, esse governo, ele aumenta todos os dias que você levanta, ele aprova leis contra o povo na calada da noite. Quando você levanta, certo? Você tem seu plano. Quando chega lá no mercado para comprar alguma coisa, já está tudo aumentado. Eles aprovam leis contra o povo. Eles roubam, eles tiram de nós. É imposto para tudo, imposto até para respirar. Então veja que você, né, que é dessa sinagoga do diabo, né, que fica defendendo essas placas e religião, acabou, irmão. A igreja do Senhor Jesus, ela cada vez mais foi sumindo. Ainda existe uma partícula, e essa partícula, irmão, ela foi se recolhendo, ela está acuado no meio de um nada a qual você não consegue enxergar quase. Que para você enxergar, você tem que ter o dom de revelação. O Espírito Santo de Deus tem que te revelar. É quem, na verdade, não está vestido e camuflado de lobo vestido de ovelha, né? Então, você olha para o coração, você olha para a cara desses coitados aí, certo? Olha só, você olha assim, ó, aí a gente tem aquele negocinho, o boi sonso que arromba o curral. Você olha com uma coisinha de boazinha e tal, aquilo outro, mas o cara tem pacto satânico com o diabo, está levando toda a casa do Senhor à destruição. Então veja que nós estamos aqui vendo, irmão, verdadeiramente, né, que esse governo que aumenta imposto todos os dias, todos os meses, né, diante do que nós vemos aqui, ó, quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba em desgraça. É por isso. Então, o que acontece? Então, ele sabe muito bem, ele conhece a Bíblia Sagrada, esse governo corrupto, né? Esse governo que está no poder, esse homem que vocês tanto chamam ele aí de Temer, né? E esse miliante, né, apoia, está aqui, deu apoio, pediu os deputados. Eu acredito que se havesse eleição no Brasil de novo, que eu acredito que não vai haver mais eleição, eu acredito que vai haver uma grande intervenção aí, independente do que seja, mas não vai melhorar tanto, porque eu creio que é o Apocalipse mesmo, é a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que né, é hora de vocês dar o troco para esses deputados satânicos que se aliaram ao diabo, né? Que fizeram um contrato com Satanás, contrato do inferno, né? Então veja bem que é esse governo corrupto, que esse cidadão aí que se diz pastor, né? Que na verdade esse cara não é pastor, ele é pastor de bode. Olha o tanto de bode que ele
pastoreia, ele apacenta bode, e você que está sentado na nave da igreja, é os bodes dele também, e com certeza, né, creio eu que você vai vir aqui falar asneira, com essas palavras que ele falou, ofendendo a Deus, é claro que você também é contra Deus. Então todos que são contra Deus vão chegar aqui, dar o dislike e vai aprovar. Os que vão dar os dislike, com certeza, são filhos de Acã, né? São filhos de Satanás. Veja que nesse vídeo aqui, nós temos 30 satanistas que gostou, né? 30, isso aqui são os 30 satanistas que gostou. E aqui tem 53 que não gostou, que está a favor de Deus. Então, quer dizer, a fala dele, ele fala pelas assembleias do Brasil inteiro e do mundo, sei lá, né? Graças a Deus, irmão, graças a Deus, que o meu Deus não deixou eu ficar nessas sinagogas, que o meu Deus me tirou para vir aqui mostrar para vocês a sua cegueira, onde vocês estão caminhando, seguindo lobos, né? Seguindo lobos. Vocês estão pensando que esse cara é a vaca, na verdade ele é o touro que está te conduzindo ao inferno, né? Então veja bem, né, que a Bíblia nos fala, orai pela paz de Israel, né? De Jerusalém para prosperarão aqueles que te amam. Quer dizer, nós temos que amar. Aí esse Temer, né, ele vai e faz o quê? Ele vai e vota contra o Brasil, contra o Israel. A resolução associamento associa nomes muçulmanos, locais sagrados da cidade antiga. 24 países membros assinaram o documento, incluindo o Brasil, contra, né, Israel, né? Segundo o Jornal do Estado de São Paulo, a decisão do Brasil foi votar favoravelmente a resolução, mesmo considerando o texto inadequado. Quer dizer, o reconhecimento dos laços históricos entre cristãos, judeus e muçulmanos com a cidade velha de Jerusalém e Belém e Hebrom é um primeiro passo para uma abordagem aberta e construtiva a este tema, diz o voto do governo brasileiro, ao qual o Estadão teve acesso. O presidente Michel Temer foi consultado sobre o assunto pelo ministro José Serra. Veja só, Temer defende soluções dos dois estados. Dois dias depois da Unesco ter divulgado que não reconhecia a ligação de Israel com o Monte do Templo, Temer estava em visita oficial à Índia, por ocasião da 8ª cúpula, né, dos BRIC. O presidente assinou o documento declarando o plano de ação de Goa, que aponta alguns projetos em comum dos países, que formam o bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estranhamente, mesmo não fazendo parte do bloco, Israel é mencionado nas soluções coletivas. O artigo 15 diz literalmente: reiteremos a necessidade de implantar a solução de 2 estados para o conflito palestino-israelense com base nas resoluções pertinentes do Conselho de Segurança da ONU, os princípios de Madrid e Iniciativa Árabe da Paz, além de acordos anteriores entre os dois lados, por meio de negociação que visitam a criação de um Estado palestino como entidade independente e viável, territorialmente contíguo e vivendo em paz com Israel, dentro de limites territórios seguros de comum acordo reconhecido internacionalmente com base de fronteiras de 1967, sendo Jerusalém Oriental sua capital, conforme previsto em resolução relevante da ONU. Tanto Rússia quanto a China possuem postura antiga que favorece a Palestina. Veja que eles também votam contra Israel, né, no Conselho de Segurança da ONU. Ambos agora se voltam contra Israel no âmbito da diplomacia, em grande parte por causa de seus interesses no Oriente Médio. Agora veja só que nós temos agora maldição. Vamos lá. Silas Anastácios, do Ministério Dava, especializado nos estudos das profecias bíblicas, acredita que o Brasil trilha um caminho perigoso, pois Temer foi apoiado por muitos pastores e pela maioria das bancadas evangélicas. Mesmo assim, nosso país apoiou o texto árabe a favor do islamismo. Então veja bem, quer dizer, esse cara que está falando aqui, ele finge não saber, mas todos os pastores que votam e apoiam esse mercenário Temer que está no poder, com certeza absoluta é satanista igual a ele. É lógico, você morreria por Jesus? Eu morreria. Quem morreria mais? Então aqueles que são de Cristo morreria, mas esses pastores jamais morreria. Então, quer dizer, eles apoiam porque aonde está escrito que a igreja tem que estar misturada com política podre. Podre, eu disse podre, né? Veja só que a ONU está cada vez mais influenciada pelo Islã. Veja que ela está cada vez mais influenciada pelo Islã. Se cala sobre o genocídio de cristão no Oriente Médio, mas vai contra Israel e uma tradição de milhares de anos. Então veja só que a ONU se cala sobre o genocídio de cristão no Oriente Médio, né? Mas vai contra Israel e uma tradição de milhares de anos.
O governo Temer repete os mesmos erros do governo Dilma, afirma o estudioso. A literalidade das escrituras deixa claro que qualquer nação da terra que se colocar contra Israel, o povo judeu em Jerusalém trará sobre si maldições terríveis, resultando ao colapso econômico, social e político dispara. Então, o Brasil, infelizmente, nós estamos na mira da maldição. Agora, é óbvio, abre aspas, o povo de Deus dentro do Brasil, ele pode ser perseguido, sim, porque Satanás toma o poder e o diabo que está nesses pastores e nesses presidentes aí, nesses governos corruptos, malignos, satânicos, né, que querem beber o sangue do brasileiro, eles vão perseguir o cristão de verdade. Então veja bem que, na verdade, né, a própria Bíblia diz que aquele país, né, aquele povo, aquela nação que amaldiçoar Israel, também será amaldiçoado. Então, o Brasil está amaldiçoado, irmão. Vocês estão pensando que é brincadeira, né? Não, vai piorar a situação, a desgraça vai invadir, vai haver guerra de sangue, derramamento. Ninguém se escarnece do nome de Cristo, com o nome de Deus ninguém se zomba, né? Tocar na Terra Santa, fala do Japão, vota contra o Japão, contra a China, contra os Estados Unidos, contra qual país que você quiser, mas não vote contra Israel. Parabéns aos países que estão aí aprovando, né, a Israel, votando a favor de Israel, porque eles serão bem-aventurados e eles prevalecerão, né, por cima, né, daqueles que são malditos. E eu vou dizer uma coisa, irmão, é uma vergonha, é um lixo, esses pastores do inferno, esses satanistas que estão aqui, né, entregando o nosso país, entregando o povo de Deus nas mãos do Egito para ser castigado por Faraó, para nós comermos o que eles dão. Faraó escravizou 430 anos o povo de Israel, porque o povo de Israel se revoltou contra Deus e desobedeceu. E agora você que é crente, cristão, você ainda tem a coragem de votar nesses corruptos, nesses bandidos de colarinho branco, né? Toda a cúpula está podre, ainda mais dentro da igreja, da casa do Senhor. Você ainda tem coragem de dar os seus dízimos, devolver os seus dízimos, aumentando cada dia mais o inferno, aumentando cada dia mais os adeptos de Satanás, aumentando mais cada dia as almas chegar ao inferno. Você que joga para porcos o que é santo, você está jogando o que é para porcos, você está jogando para porcos o que é santo, devolvendo suas ofertas, seus dízimos, né, que é santo, e você está sentado aí nesse banco aí, certo? Esquentando cadeira, batendo palma para uns mercenários, uns bandidos desse, né? Uns traidores, uns Judas Iscariotes, até Satanás tem vergonha do que eles estão fazendo. Eu acredito isso, sabe por quê? Porque o diabo ele respeita Deus, o diabo ele se curva diante de Deus, mas esses mercenários, meros, simples mortais humanos, ainda mesmo sabendo que não são nada, não vale nada, nem a comida que come, estão aí levando a igreja ao cativo, a igreja ao cativeiro, a igreja ao massacre, pela maldição de um governo corrupto, dando a mão, cruzando seus filhos com as filhas das trevas. Então, vou dizer uma coisa para você, vocês tomem vergonha na cara, povo de Deus, saia dessa sinagoga, levante essas bundas suas dessas cadeiras de Acã, de Satanás, desses tronos de Lucifer, e começa a chegar e combater essa maldição, porque essa maldição cairá sobre você, você que bate palma, você que enche essa sinagoga do diabo, cheio de alegria, batendo palma para o diabo, dizendo que o diabo é teu Senhor. Toma vergonha na tua cara, você que tem uma credencial e defende a idolatria da placa, você nada mais é pior do que aqueles que adoram imagem e escultura, certo? Vocês são escarnecedores, vocês estão amaldiçoando o nosso país. Vocês têm que tomar vergonha na tua cara. Vocês têm que aprender uma coisa, que com Jesus ninguém se brinca, com Deus ninguém se brinca. Então vocês estão trazendo a maldição, trouxeram. Lembre uma coisa, as pessoas quando chegaram e saquearam o
templo e quiseram transmitir o templo de Salomão para outro lugar, né? Deus destruiu. Eu vou dizer uma coisa para você, né? Você que vota, você que é apacentado por esses lobos, né? Devoradores, mentirosos, safados, vocês que param para ver, vamos esvaziar essas igrejas malignas, irmão, pelo amor de Deus, vamos abraçar a Bíblia, vamos juntar uma só fé, vamos esquecer placa, título e religião, vamos esquecer isso e vamos abraçar Jesus. Essas religiões estão desgraçando a vida de cada uma pessoa, é por isso que o seu casamento está uma desgraça, é por isso que você só vive cheio de macumba, de feitiçaria, sabe por quê? Porque Deus não está mais nesse meio, o Espírito Santo já se afastou dessa sinagoga satânica, da garganta desse diabo há muito tempo, porque depois que o Espírito Santo se afastou, se transformou em garganta do diabo, e vocês estão aí tendo uma vida miserável, desgraçada, tá mendigando o pão, chorando no pés desses mercenários políticos satânicos, né? Um povo que na verdade se mistura com uma corrupção. Não quer dizer que eu não sou contra aqui, né, o político correto, porque a Bíblia ele aprova o político correto, o santo de Deus, mas infelizmente esses daqui, que esse disse que deu ordem para votar no mercenário que foi contra Israel, né, é uma barbaridade, é uma barbaridade. Vamos ler de novo, vamos continuar ainda aqui. No passado, o Conselho Apostólico Brasileiro, que reúne líderes de várias denominações, fez uma campanha nacional de oração por conta da postura anti-Israel do país. Foram até o Itamaraty apresentar a Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do governo Dilma, um abaixo-assinado de milhares de cristãos que manifestavam repúdio, né, à posição belicosa do nosso governo, belicosa não, a posição satânica, a posição diabólica, né? Os adoradores do diabo estão entregando o nosso país, um país rico, um país cristão, um país que adora Deus, um país que não se revolta contra Deus, mas como esse Brasil está sendo dirigido por Satanás sentado no poder, e você ainda tem a coragem de colocar esses malditos no poder, você ainda tem a coragem de jogar o seu voto, um voto santo, na garganta do diabo. Vocês é que merecem perecer, vocês é que merecem ser massacrados, não aqueles verdadeiros cristãos que não dão a mínima para esses filhos de Acã, filho do diabo, filho de Satanás. Então veja bem que aqui, pediram perdão ao representante do governo israelense pela postura do governo brasileiro, notadamente aliado ao pensamento terrorista de Hamas, Hezbollah, ao Irã e outros que concordaram com o extermínio dos judeus. Que pouca vergonha, embora eu não acompanho, né, a Josi Hassima, não sei como é que é, mas eu vi um vídeo dela, ela indo lá se desculpar, né, pela cagada que esse governo satânico está fazendo. Irmão, vocês não estão sentindo? Nós temos vídeo desse governo maldito aí que está dizendo que o Brasil é do diabo. O Brasil é do diabo não, ele e a família dele e todos que seguem ele é do diabo. Agora o Brasil é de Jesus, o Brasil é um país cristão, o Brasil morre por Jesus, o Brasil jamais negará Jesus e o Brasil jamais amaldiçoará a terra santa. Sabe por quê, irmão? Que Deus, ele pede a nós, para nós abençoar a terra santa, os cristãos principalmente, porque todo cristão que vai ser arrebatado, vai ressuscitar no final do 7º ano, eles vão da grande tribulação, eles vão para Israel, a nova Jerusalém. É lá que nós vamos morar. É por isso que Deus está mandando você direcionar as suas bênçãos para a terra que seria futura, a sua nação. Então saiba de uma coisa, né? Em nome de Jesus, igreja, o que nós temos que orar aqui é pedir a Deus para voltar rapidamente, para ele vir arrebatar a noiva dele, porque vai ter um caos nesse país. Os membros do Conselho Apostólico alertaram que o não conhecimento de reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel e o apoio, inclusive financeiro do PT aos palestinos, trariam a maldição sobre a pátria. Está aqui, meu amado, olha, nossos governantes estão chamando o juízo de Deus contra si mesmo e contra a nação toda. Malditos serão aqueles que amaldiçoarem Israel. Nossa posição como apóstolo e como uma voz profética a esta nação é dizer: isto está errado, assegurou ao Gospel Prime o apóstolo Paulo de Tarso Cavalcante Fernandes, membro do conselho. Tá aí, meu amado, tá aí, irmãos, tá aí uma história real, uma história verídica, uma história que nós não podemos aceitar esses governos corruptos, satânicos, né? No meio
esse teme maldito, esses filhos do diabo, se ele está trazendo a maldição, ele ainda tem coragem de dizer que o Brasil é do diabo. O Brasil é do diabo, não, eles são do diabo, ele não nos representa. Então quero dizer para você, assembleiano, toma vergonha na tua cara, você ouvir um demagogo, sei lá como é que chama essas pestes do inferno, como é que isso tem nome, senão você ouvir um cara desse chegar e dizer a público, e ainda dizer que pode filmar, e eu que estou responsabilizando, ele ainda puxa a maldição do outro para ele. Então ele está amaldiçoando a Assembleia de Deus, ele amaldiçoou as Assembleias de Deus e todos os cristãos. Ele quer o extermínio dos cristãos, sabe por quê? Porque ele tem a sua proteção satânica, ele tem os seus pactos, anéis malignos com o diabo. Então, irmão, é uma vergonha ver isso. É uma vergonha ver isto, para te falar a verdade, é uma vergonha ver isso mesmo, né? Nós temos outra coisa aqui terrível aqui também, isso aqui, depois eu vou gravar sobre isso aqui, que é a misericórdia. É esse governo satânico mesmo que está fazendo tudo isso aí. Então eu vou dizer aqui, deixando aqui o meu repúdio, deixando aqui, você entendeu? Dizendo aí que nem esse país, nem essas igrejas largas, porta do diabo, né? Elas representam o povo de Deus e nem representam o Brasil. Saiba de uma coisa, está escrito, né? Ninguém deve amaldiçoar o Brasil, ninguém deve amaldiçoar a Israel, né? Aliás, a Israel e outra, devemos abençoar o Brasil, mas porém antes devemos abençoar Israel. Então, você acha que esse governo, né, aliado ao satanismo, aliado aos Illuminati, e esses pastores que estão aliados, são eles aí, irmão, tudo é comunista, esses aqui, ele senta junto com o padre, ele bate papo, toma café, cerveja, cachaça e prostitui, entendeu? Tranquilo, certo? E ainda diz que são irmãos. Então veja bem, vocês estão na sinagoga do diabo. Acorda, povo de Deus, Jesus está arrebatando a noiva de Cristo. Se vocês estiverem na Babilônia, isto aqui é uma Babilônia, estas igrejas virou uma Babilônia. Sai dela, povo meu, diz o Senhor, para que vós não seja destruído, né? Juntamente com o pecado dessa meretriz. Pelo amor de Deus, é uma vergonha a gente ver e ouvir esse cidadão que se intitula brasileiro, que é uma vergonha, certo? As nossas desculpas, o povo cristão, o povo de Deus, pede perdão ao povo de Israel, e que o Senhor tenha misericórdia da minha casa, que o Senhor tenha misericórdia da tua casa, porque esses malditos, eles trouxeram a ira de Deus contra o nosso país. Aí você fala o quê? Você fala que a visão daquele cego não está certo? Está. Lembre uma coisa, meu amado, vai acontecer muita guerra de sangue. Muito povo vai morrer. Muitas pessoas vão passar fome, já estão passando. Muitas pessoas vão virar pior do que a Venezuela. A Venezuela fez isso. Ela fez isso contra Deus. Ela fez isso contra Israel, e ela está colhendo o que plantou. Veja que é claro que nós sabemos que o povo venezuelano é tudo um Zé Ruela lá, sei lá. Então veja bem, os venezuelanos, esse venezuelano, né? Então sabemos que parte deles não tem culpa, mas infelizmente estão pagando pelos pecadores. E veja que o país deles viraram um comunismo, né? Então nós estamos seguindo para isso. Deus tenha misericórdia do nosso país. Eles amaldiçoaram o nosso Brasil. E lembra de uma coisa, amado. Não pensa você que Deus vai tirar a mão não, porque não vai não, viu? A cagada é que esse chefe do capeta aqui, mas o outro chefe do de Satanás, né? Eles estão com o diabo no diabo. Na verdade é eles que endemoniam o diabo. Eles deixam o diabo doido. Eles que endemoniam o diabo. A Bíblia diz assim: devasta, não erreis, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então lembra uma coisa. Assim como judicialmente um pastor presidente responde aí pelas suas igrejas, né? Assim também o governo, né? Ele também responde pelo Brasil. E as leis, esses governos malignos que faz. Então eles fizeram isso. Eles nos oprimiram, né? Eles nos oprimiram, eles aumentaram os impostos. É esse
né? Esse tipo de chefe que esse cara aqui, com toda a sua cúpula satânica, aqui, irmão, está a cúpula Iscariote atrás do púlpito, certo? Quer dizer, contaminando o altar de Deus. Então veja bem que é esses que eles apoiam, esse governo, quem anda mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba em desgraça. Aí esse governo maldito, ele está seguindo o trâmite dos Illuminati, né? Ele está seguindo as coisas de Satanás. Então quer dizer, o que ele faz? Ele vai lá, lança maldição a Israel, e ele sabe que Deus não se terá ninguém por inocente. Então, ele sabe que ele vai ter que sofrer as consequências, então ele quer levar milhares de almas para o inferno com ele, né? Tanto esse Temer, governo temista com o Temer do Lula, esse Dilma, qualquer governo aí que agora, daí para frente, está aliado ao diabo. Então, veja bem que eles querem ir para o inferno, mas eles querem levar vocês também, nós também para o inferno, mas que eles vão sozinhos com todos os reis dele satânico, né? Então, veja bem, né, que esse cara é que apoia este aqui. É este que é o cara, né? Esse, né? Esse aí. Esse que é o cara. Tá aí, né? Então veja bem que toda a sua cúpula, né? Toda a sua cúpula, o governo corrupto, sai um governo corrupto e entra o pior. Sai o pior e entra o pior. Então é daí para frente, né? Então que Deus tenha misericórdia, vai acontecer um massacre nesse país, porque Deus não deixa escarnecer o nome dele, e nós sabemos o seguinte, irmão, que com certeza absolutamente, Deus não volta atrás, né? Porque a Bíblia diz, devasta não erreis, que tudo que o homem semeia ele colhe. Então, o governo semeou para o próprio povo dele, então vai colher o povo também, né? Se um cacique, ele não tiver um ponto de estratégia, ele mata todo o seu bando, toda a sua tribo. Então veja bem que o justo paga pelos pecadores. Preparamos então para o pior que vai vir, certo? Porque esse ano ele ainda continuou votando contra Israel. É isso que nós estamos falando. Então, seu chefe é isso aí, ó, né? Apoia um comunista, apoia um satanista. É eles, né? E não só ele, todos os deputados, todos os que apoiam ele são do mesmo. E vocês também, que são ligados a eles, que está no meio deles, vocês também são do mesmo. Então eu quero dizer para vocês, Amós 8:11, haverá tempo em que andará uma errante de mar a mar, com sede de pão e de água, mas não de comida, né? Não de pão de comer nem água de beber, mas sim da palavra de Deus, e não encontrarão. Então, quero dizer que quando esses corruptos, eles se corrompem, né? As doutrinas morrem. As doutrinas morreu. Então, antigamente, a igreja do Senhor estava no mundo, hoje o mundo e o inferno está dentro das igrejas. Então, hoje, a pornografia, hoje, a destruição está aí. Então, veja bem que nós temos aí, irmão, vídeos aqui, né? Eu tenho um vídeo que a irmã me mandou aqui também, que tem um filho de Satanás, que ele vai aqui pro YouTube e diz que não tem problema usar maquiagem, não tem problema usar calça comprida, não tem problema usar nada. Quer dizer, também são esses que são pagos pelo Islã. Esses caras também, eles são pagos pelo Islã. 8 milhões de dólares. São muito dinheiro para quem nunca viu. Então veja bem, esta razão está aí a minha fala. E você que compartilha com essa cachorrada desses bandidos, você é igualzinho ele, você também merece a punição, lago de fogo eterno que está esperando, certo? Então você que na verdade apoia contra este vídeo, é porque você é a favor de amaldiçoar a Israel, e você é a favor do Brasil também perecer. Então que Deus tenha misericórdia. Por isso que cada dia mais esse governo corrupto está massacrando a população brasileira. Aumenta tudo, todos os dias tudo. R$4,50, R$5 em muitos lugares é a gasolina. Enquanto, na verdade, os alimentos, uma terra rica igual a nossa, né, verdadeiramente está aí amaldiçoando o povo de Deus. Bem faz os Estados Unidos e outros que serão bem-aventurados, porque aquele que amaldiçoou a Israel são amaldiçoados. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, da sua alma, da nossa família, e que Deus cobre justiça daqueles que lançaram a maldição sobre a terra santa. Que o Senhor faça justiça contra eles, que o Senhor extermine eles da terra, para que nós possamos realmente glorificar, exaltar o nome do Senhor e dizer: Senhor, obrigado por dar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Que Deus abençoe a todos vocês. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu vou
aqui neste momento encerrar. Que Deus tenha misericórdia.